Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32. Diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Curve sua cabeça. A gente só quer a tua voz. A gente só quer a tua voz. Ela é suficiente para nos levantar. Ela é suficiente para calar os medos da minha alma. Ela é suficiente para calar a boca do inimigo. Nós só queremos a tua voz. A voz que me trouxe até aqui, que me sustentou. A voz que vai me amparar, me dar segurança, me abraçar no meio dessa noite escura. Oh Deus, traga o teu Espírito para cá, meu Pai. Renova-nos através da tua palavra. A tua palavra transforma tudo, a tua palavra faz tudo fazer sentido, a tua palavra renova. E nós só te pedimos, fala, porque queremos te ouvir. Fala tão profundamente que eu volte para o meu lar hoje completamente transformado. Não porque é a Lírio, não porque é o Diego, mas é porque é a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor. Amém. O último texto que li a vocês diz: Jesus chorou. Uau! Espere um pouco. Eu pensei que Jesus chegaria para secar as minhas lágrimas. Talvez Maria e Marta pensaram que Jesus chegaria para resolver os seus problemas. Mas o texto diz que Jesus chorou. E se tudo o que você ouviu sobre Deus não for tudo o que há sobre Ele? E se tudo o que te ensinaram sobre Deus não for tudo o que se há para se aprender dele? E se o Deus que você ouviu falar, que desde quando você nasceu, tua mãe te levava para a igreja, e se esse Deus que você ouviu nas pregações, e se esse Deus que você conheceu for apenas uma fração de quem realmente Ele é? Eu vejo pessoas descrevendo Deus de várias formas. Alguns dizem: Ele é o meu libertador, Ele é o meu curador, Ele é o meu pai, Ele é meu amigo, Ele é o meu conselheiro. Ah não, Ele é o meu Deus forte. Sim, Ele é a libertador, Ele é o Deus da cura, mas Ele é o Deus da cura até o dia que você tem um parente que você ama, e você ora e diz: Senhor, cura o meu parente, eu amo tanto, eu não gostaria que ele partisse. E você pede, e você ora, e você jejua, e você clama, e você rasga o coração, e simplesmente esse seu parente não melhora, e ele morre.
E aí a nossa mente entra em crise, porque passamos a pensar que Ele talvez não seja tão poderoso como eu imaginava, que talvez Ele não seja tão curador como eu imaginava, porque Ele não curou aquele que eu amo. E isso nos faz perder a base da nossa fé. Nós temos um grande defeito, o defeito de sempre querer definir as pessoas, os lugares e até nós mesmos, e inclusive a Deus, pelo pior momento da nossa vida. A gente pega os piores momentos, os piores desafios, e aquilo que acontece naquele pior momento, a gente sai definindo como é a nossa relação com Deus, a gente sai definindo quem a gente sai definindo como é a vida, porque os piores momentos chamam tanto a nossa atenção, que nós saímos definindo as coisas. Mas o perigo é, que eu li a você de João 11, quando as mulheres veem que a expectativa de Jesus curar a vida do irmão dela, porque Lázaro, em João 11, Lázaro está morto há 4 dias, quando Jesus chega, já não tem nem velório mais, Lázaro já está sepultado, e o amigo Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus era amigo da família, de visitar a família, de comer na casa de Lázaro, o amigo Jesus simplesmente não atende o pedido. E quando Jesus não atende o nosso pedido, a sensação que a gente tem é que a nossa fé vai ser descontinuada. Não tenho por que eu crer mais. Sim, um momento ruim, com uma perspectiva errada, pode descontinuar a nossa fé em Deus. Repita comigo: um momento ruim, com uma expectativa errada, pode descontinuar a minha fé. Ele é o Deus que cura, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o Deus que liberta, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o meu amigo, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o meu defensor, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é a luz do mundo, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o meu Pai, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é o Deus da prosperidade, mas Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E esse é o nosso problema. Em João 11, há 2 perspectivas do túmulo. A primeira perspectiva eu quero ler para você, João 11:36. Alguns olham para Jesus e falam o seguinte: então os judeus disseram, vejam como Ele amava. Estão vendo Jesus chorar, dizendo, olha, Ele tinha carinho por Lázaro, Ele tinha carinho pela família. Mas tem uma outra perspectiva, que é o coração da pregação de hoje. Põe para mim o versículo 37, que aí vem a pergunta. Mas alguns deles disseram, uau, Ele abriu os olhos do cego. Eu já vi Ele fazendo coisas grandes. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? É aqui. Você entende o que eles acabaram de dizer? Eles acabaram de rotular Jesus por uma experiência que eles tiveram. Eles falaram, eu fiquei sabendo que Ele curou um cego. Ele não poderia, já que curou um cego, também curar a Lázaro? Ele não poderia ter chego aqui mais cedo? Eles estão tentando entender quem Deus é pela perspectiva das experiências deles. Sim, um momento difícil, e eles querem uma expectativa, e eles ouviram que Jesus podia curar, e é real, Jesus pode curar, mas de repente Jesus não cura, e quando não cura, quando Ele não faz o que eu acho que Ele deve fazer, não resta mais nada, não há mais nada a se apegar, não há mais nada para se falar, não há mais nada a se pregar, a cantar, não há mais nada, porque se Ele pode curar e não curou, então acabou. Se Ele pode libertar e não libertou, então acabou. Se Ele pode fazer um morto voltar a ter vida e não fez, então acabou. Porque tudo o que eu conhecia dele é que Ele cura, e quando o Deus que eu conheço que cura não cura, então a minha fé acabou.
Porque se Ele poderia curar e não curou, significa que ele não pode fazer mais nada. Eu não tenho mais nada nele. Não há nada nele mais que me importe, não há nada nele mais que me atraia, não há nada nele mais que faça sentido para mim. Escute isso. Às vezes na sua vida você vai ter que ter uma fé tão poderosa para dizer: Deus, eu sei que o Senhor pode curar, mas isso não é tudo que você é. Deus, eu sei que o Senhor pode libertar, mas isso não é tudo que o Senhor é. Deus, eu sei que o Senhor pode abrir uma porta de emprego, mas isso não é tudo que o Senhor é. Deus, eu sei que o Senhor pode restaurar meu casamento, mas isso não é tudo que o Senhor é. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer a minha empresa faturar milhões, mas isso não é tudo que o Senhor é. Porque se você rebaixar a Deus apenas a sua expectativa, quando Ele não for o Deus que você espera, a sua fé vai morrer. Então Deus é sim tudo o que você espera dEle, mas Ele é muito mais do que isso também. Ele é muito mais do que isso. Repita comigo: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, mas eu sei que o Senhor é muito mais do que isso. Deus, eu sei que o Senhor é o único que pode impedir o que aconteceu comigo, mas isso não é tudo que o Senhor é. Você já viu Deus não parar algo que Ele poderia parar? Quem já viu? Eu já orei para Deus curar pessoas que Ele não curou. Eu já orei para Deus abrir portas que Ele não abriu. Eu já orei para assinar contratos que Ele não permitiu eu assinar. Eu já orei para me aproximar de pessoas que Ele não permitiu. Sim, ao longo da minha vida e da sua vida, você já se deparou com coisas que Deus poderia parar e Ele não parou. Sim, isso é o Evangelho. Sim, Jesus é rei, mas Ele também não é só rei, Ele é o filho do carpinteiro. Sim, Jesus, Ele ama as criancinhas, mas Ele não é só o Deus que ama criancinhas, Ele também vira mesas. Lembra quando Ele entrou no templo e virou mesas? O nosso problema é que nós queremos definir quem Deus é. Lembra de Moisés, quando Deus o chama para descer ao Egito e liberar as pragas? Moisés está preocupado em provar que Deus existe. Moisés está perguntando para Deus: quando perguntarem para mim quem me enviou, o que eu vou falar, qual é o teu nome, me dê as tuas características, Deus, me dê o teu poder, me explique. E Deus diz para Moisés: eu não caibo na sua cabeça. Quando perguntarem quem te mandou, abre essa boca cheia de dente e diga que o eu sou te enviou. Mas quem é o eu sou? Eu sou o que eu sou, porque eu não me limito a uma categoria que você criou dentro de si mesmo. Eu não me limito a uma crença sua, eu não me limito a uma experiência sua. Eu sou muito maior, eu sou tudo que você precisa e sou muito mais do que isso. Eu sou Deus que curo, mas não sou só isso. Eu sou Deus que liberto, mas não sou só isso. Eu sou o Deus que transformo, mas eu não sou só isso. Eu não sou o Deus das suas experiências do passado só. Eu não sou só o Deus das suas decepções. Eu sou o Deus dos seus melhores momentos. Eu sou tudo o que eu quiser. Eu sou tudo o que eu quiser fazer. Eu posso tudo o que eu quiser, porque eu sou o que sou. E nós sofremos porque rebaixamos a Deus. E você tem que entender que nem sempre Deus se manifestará naquilo que você conhece pelas suas experiências. Nem sempre Deus vai se revelar a você por caminhos que você já andou. Nem sempre Deus se manifestará a você por formas que você entende. Deus pode fazer e querer fazer algo completamente novo na sua vida. E a pergunta é: isso é um problema para você? Se tudo que Deus tem para você, você nunca viu na sua vida ministerial, se toda manifestação que Deus tem para você a partir de agora, você nunca sentiu, eu pergunto para você: isso é um problema?
Porque a gente deveria dizer: Senhor, eu esperava que o Senhor executasse algo na minha vida, no tempo determinado, eu queria que isso acontecesse. Porém, Senhor, eu sei que não é apenas o que eu imagino. O Senhor é muito maior do que o que eu imagino. Não há nenhum problema em querer que Deus cure, que Deus liberte. Não há nenhum problema em querer ter uma agenda. Agora, eu não posso rebaixar a Deus apenas aquilo que eu quero que Ele faça, porque Ele não é só o que eu quero que Ele faça. Ele não é só o que você quer que Ele faça. Ele não é só o que você imagina. Ele não é só o que você precisa. Ele não é só o que você sonha. Ele não é só o que você deseja. Você precisa estar aberto. Aberto. Sim, você precisa estar aberto. Você precisa estar livre. Livre, porque Ele não é só o que você pensa. Ele é muito maior do que o que você pensa. Esteja aberto, porque talvez não será de um jeito que você imaginou, não será de uma forma que você pensou, não será de uma forma. Esteja aberto, e Ele não é apenas o que você imagina que Ele é. Mas para alguns isso é um problema. Para alguns, Deus fazer diferente do que eu conheço é um problema. Ou você pode ser como a irmã de Lázaro, que está mais preocupada com o mau cheiro do irmão do que propriamente com o potencial de Jesus. Ela está mais preocupada porque fazem 4 dias e está fedendo, do que entender que há poder em Jesus. Eu não entendo mais o plano, eu não entendo mais o que Ele vai fazer, não tem lógica nenhuma, é totalmente novo. Mas uma coisa eu sei, Ele tem poder. Uma coisa eu sei, a autoridade nele. E eu pergunto, você está mais preocupado com o mau cheiro das coisas que ainda não se resolveram na sua vida? Ou você está preocupado em ver o potencial que Deus tem para mudar a sua vida, apesar de toda a sua agenda estar vencida, apesar de todos os teus planos estarem arruinados, apesar de nada estar acontecendo como você planejou? Você está mais preocupado com o defunto, o cheiro do defunto, ou você está olhando para o potencial daquele que acabou de chegar na sua vida? Eu tenho uma boa notícia, aquele que estava com Lázaro também está aqui nesta noite. Não rebaixe a Deus. Esteja aberto. Em nome de Jesus, esteja aberto. Deus quer que você desaprenda. Deus quer que você desacostume. Deus quer que você desapegue. Deus quer que você não se limite a uma crença, a uma experiência, a um método, porque Ele não é só o que você pensa que Ele é. Ele não vai fazer só o que você pensa que Ele pode fazer. E Deus manda eu te dizer hoje: desaprenda. Desaprenda das suas limitações, desaprenda das suas manias. Pare de pensar que você tinha uma agenda e essa sua agenda era melhor. Porque você tem tanta pressa para definir as coisas? Por que você tem tanta mania? Porque Jesus jamais vai falhar com você. Jamais. Escute aqui. Você não pode ter uma visão exclusivista de Deus. Você não pode rebaixar Deus a sua visão exclusivista. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito. Ele vai curar, Ele vai libertar, porque sim, Ele é isso mesmo, mas Ele é muito mais do que isso. Ele não é só isso. E eu sei que você sabe que Ele cura. Eu sei, você já viu testemunhos. Eu sei que você, como o pessoal disse, mas não é Ele que curou o cego? Sim, Ele curou o cego. Eu sei que você conhece Ele, porque em algum momento da sua vida Ele já te ajudou, te levantou. E eu sei que você viu Ele prover recursos quando você não tinha nada. Eu sei que você acha que tudo que você viu e existe é muito bom, mas Deus manda eu te dizer hoje: não me rebaixe, não. Ao contrário, abra-se, porque você não viu tudo que existe.
existe, você não sabe tudo o que eu posso fazer, você não sonda o meu coração, sou eu que sondo o seu. Então, ao invés de me rebaixar para a mediocridade da tua vida, abra-se para receber poder e glória que você ainda não viu, que você ainda não ouviu e que você ainda sequer imaginou. Eu não aceito ser rebaixado por você e por ninguém. Você não viu tudo que eu sou capaz, você não viu tudo que eu posso fazer, você não viu tudo que eu posso me manifestar. Não viu, não viu. Eu me lembro de Jesus quando ele ressuscita. Os discípulos estão presos num porão e tem um que não está lá. Quem é que não estava lá? Quem lembra? Tomé. Tomé não estava. A gente não sabe por quê. Aí Jesus aparece para os... Judas estava morto, Tomé não estava, então são 10 discípulos. 10 discípulos ali e Tomé não estava. E Jesus aparece, ele passa pela parede e ele diz: paz seja convosco. E Tomé não estava, mas todos somos importantes. E aí Jesus vai embora. E quando Tomé chega, eles dizem: Tomé, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Olha, Jesus apareceu aqui. Ele apareceu aqui. E Tomé diz: eu não vou crer. Eu não acredito nisso. Porque eu nunca vi um morto ressuscitar assim. Eu me recuso a crer naquilo que eu não entendo. Eu me recuso a crer naquilo que eu não vi. É isso que ele diz. Se eu não tocar nas mãos dele, eu não crerei. E aí quando Jesus se revela a Tomé uma semana depois, Jesus diz algo em João 20, 29. Jesus diz assim para Tomé, João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Porque você está me vendo, você creu? Felizes os que não viram e creram. Não existe ainda. Eu não sei como vai ser. É estranho. É complicado esperar. Mas eu creio. Eu nunca vi ninguém sair do enrosco que eu entrei. Mas eu creio que Ele tem poder para me tirar desse enrosco. Eu nunca vi ninguém vencer esse tipo de trauma. Eu nunca vi. Os psicólogos, os terapeutas. Mas não é porque eu nunca vi que Ele não pode fazer. Eu nunca vi ninguém ser curado desse tipo de doença. Mas não é porque eu nunca vi. E Ele está dizendo: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Porque ao invés de me preocupar com o cheiro do defunto, eu estou mais preocupado com o potencial que carrega no nome do Senhor Jesus. E eu quero profetizar isso. Levante sua mão para cá. Está chegando semanas novas para você, Lírio. Estão chegando semanas diferentes, estão chegando semanas muito difíceis, porque são semanas descompromissadas com a sua experiência. A sua experiência não vai servir para nada mais, a sua vivência dentro de uma igreja não vai servir para nada mais, suas carteirinhas não vão, porque o Deus que vai se apresentar a você, você ainda não viu. O Deus que vai se apresentar a você, você ainda não conheceu. O Deus que vai se apresentar a você é diferente, é um poder diferente, é um cheiro diferente, é uma palavra diferente. Se prepare para andar diferente, se prepare para cantar diferente, se prepare para dizer: meu Deus do céu, tudo é novo, eu nunca vi, eu nunca senti. E Ele vai dizer: é exatamente isso, porque eu sou tudo que você viveu, mas eu não sou só isso, eu sou muito mais. Deus manda eu te dizer: não me rebaixe. Agora põe para mim de novo João 20, 29. De quem será que Jesus estava falando aqui? Quem será que felizes são os que viram e não creram? Eu tenho um palpite de quem Jesus estava falando aqui, porque Jesus não estava falando dos discípulos, porque os outros 10 discípulos viram e creram. Quem é esse que não viu e creu? Eu tenho um palpite. Para mim aqui Jesus estava falando de Marta. De Marta.
mim João 11, 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora preste atenção no próximo verso. É incrível a resposta de Marta. Mas eu sei, Lázaro está morto. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Marta está falando algo muito poderoso aqui. Ela está falando o seguinte: eu não sei como, mas eu sei que agora, se o Senhor quiser, agora, mesmo agora. Agora o que, Marta? Eu nunca vi um morto de 4 dias se levantar, mas eu sei que se agora o Senhor quiser, agora que é tarde demais, agora que a situação chegou numa fase muito complicada, agora que está tudo fedido, agora que o processo está num nível muito complicado, eu sei que ainda agora, se o Senhor quiser fazer, se o Senhor liberar uma palavra, ainda assim eu declaro que agora eu estou disposta a crer. Eu nunca vi um morto de 4 dias levantar, mas eu estou dizendo que agora eu ainda creio que o Senhor for na frente daquele túmulo, se o Senhor tirar aquela pedra, o meu irmão volta a ter vida. E eu quero pregar para você aqui hoje. Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Será que essa palavra está servindo para alguém aqui hoje? Deus manda eu te dizer aqui hoje, meu irmão, está na hora de você liberar uma voz no meio desse silêncio, está na hora de você dar um grito de fé no meio dessa dor, meu irmão, está na hora de você sair dessa caixinha religiosa que te enfiaram, onde fizeram Jesus fraquinho, pequenininho, robótico. Ele é tudo que te ensinaram, mas ele não é só isso. Levanta a mão para cá. Eu declaro em nome de Jesus que não há nada que vá segurar o que Deus vai fazer na sua vida. Eu declaro que Ele não é só o que você ouviu dele, Ele é muito mais. Ele não é só o que você viveu no teu passado, Ele é muito mais. Ele não é só o que os pastores pregaram para você, Ele é muito mais. E hoje você vai olhar para o que quebrou, para o que faliu, para o que morreu, e vai dizer: eu não sei como isso vai mudar, eu não sei como isso vai resolver, mas eu não vi, mas eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Eu nunca vi ninguém ser curado de um câncer nesse nível, mas eu creio. Eu nunca vi uma empresa ter venda desse jeito, ter lucro, mas eu creio. Eu nunca vi uma pessoa depressiva nesse nível parar de tomar remédio, mas eu creio. Porque não é rebaixar Deus a minha fé, é levar a minha fé para um Deus que os meus olhos não sabem, os meus ouvidos não sabem, mas Ele é. Fala comigo: Ele é, Ele é. Levanta a mão bem alto e diga: eu estou aberto, Senhor. Grita: eu estou aberto, Senhor. Mais alto: eu estou aberto, Senhor. Xarabacanta labassuri me cai. Eu estou aberto, Senhor. Eu estou aberto. Isso é incrível. E Marta dá mais uma confissão ainda. E o irmão está morto. Olha o versículo 27. E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Ela não viu o irmão curado. Ela esperava que Jesus curasse o irmão dela. Ela esperava que aquele amigo da família fizesse o que todo amigo faria, viesse correndo. Mas ela não deixou de amar Jesus quando Jesus não fez o que ela achou que ele deveria fazer. E aqui está o segredo de quem perde e quem ganha. É quando você entende que o fato dele não fazer o que você esperava não torna ele um Deus descartável ou um Deus fraco, porque ele não é só o que você espera que ele faça. Ele não é só isso. Ele não é só, ele não pode só isso. E a minha pergunta é: você é capaz de dizer isso a Deus? Senhor, quando o Senhor não fizer o que eu peço, eu vou calar a minha alma dizendo que o Senhor não é só o que eu peço. Quando o Senhor não atender os meus sonhos, eu não vou dormir revoltado. Eu vou dizer aos meus sonhos que o Senhor não é só os meus sonhos. O Senhor é muito maior.
Quantos anos você tem definido Deus pela sua disfunção? Quantos anos você tem rebaixado Deus pelas suas decepções? Quantos anos você tem tido uma relação com Deus baseado nos seus traumas? É uma oração que nasce do trauma. É uma adoração que nasce da traição. É uma oração que nasce das dores. Será que tudo que Deus tem para fazer na nossa vida vem daquilo que a gente conhece? Será que tudo que Deus vai fazer em mim, eu já li em algum lugar? E por que você está tão assustado quando as coisas desbandam para um lado que você não domina? Por que você logo chama de obra do capeta aquilo que você não entende? Por quê? Por que você quer colocar Deus numa jaula? Quer colocar Deus numa caixa de sapato? O grande problema é que nós somos muito bons em condenar, porque tudo aquilo que a gente condena, que a gente define, não precisa ter mudança. Então a gente diz: eu simplesmente sou um doente. E quem é que vai cobrar alguma coisa de um doente? Eu simplesmente sou desorganizado, eu simplesmente sou triste, eu simplesmente sou depressivo, eu simplesmente sou traumatizado, e tudo que acontece, alguém é culpado. E tudo que eu penso sobre Deus passa sobre aquilo que eu conheço dele. E o que você conhece? O que você sabe? Você sabe quem você é? Ah, eu sei quem eu sou. O que você é? Ah, eu sou filho amado. Mas você não é só o filho amado. Você também é um problema para muita gente. Ah, eu sou o queridinho de Jesus. Você é o queridinho de Jesus, mas você não é só o queridinho de Jesus. Você também é chato pra caramba. Você não é só o que você pensa, você também é muito mais. O que eu estou querendo pregar para você aqui é que, coloca para mim João 20, 24, e aqui eu encerro. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Ele está dizendo: se eu não encontrar Jesus naquilo que eu acho razoável, se Deus não se manifestar naquilo que eu acredito, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar, creia. E disse Tomé, vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Senhor. Tomé disse: porque eu nunca vi, eu não vou crer. Eu já vi ele alimentar multidões, eu já vi ele andar sobre as águas, eu já vi ele dar vista aos cegos, mas eu nunca vi ele ressuscitar. E porque eu nunca vi, eu não vou crer. E quantas coisas você se recusa a crer pelo fato de nunca ter visto? É porque a experiência da cruz confunde qualquer um de nós. Agora escute para eu concluir aqui. Essa expressão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, é tida na teologia como uma expressão mais poderosa de fé do Novo Testamento. A declaração de fé mais linda e mais poderosa que nós teólogos entendemos do Novo Testamento é essa expressão de Tomé: Senhor meu, Deus meu.
Ele reconhece o senhorio e a divindade. Agora, o que você diria, ouvindo de mim, que a maior expressão de fé do Novo Testamento foi proferida justamente pelo discípulo que mais duvidou? Isso significa que às vezes você pode ser incrédulo, mas também isso não é tudo sobre você. Isso significa que algumas vezes você pode duvidar, mas isso também não é tudo sobre você. Isso significa que algumas vezes você pode estar fraco, mas isso também não é tudo que você é. Tomé duvidou, mas ele não era tudo isso, ele era muito mais. O que eu quero fechar esse dia é que se eu não vejo Deus fazendo um caminho, eu não tenho o direito de crer que Ele não pode fazer um caminho. Se eu não vejo Deus curando, eu não posso duvidar que Ele tem o poder de curar. Algumas vezes a gente é muito bom em cantar aquela frase: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Mas isso não é uma frase que a gente deve resumir a vida assim. Porque Deus é bom, mas Deus não é só bom. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, amor, bondade, misericórdia, graça, santidade, justiça, fidelidade, perfeição, eterno, imutável, soberano, infinito, incompreensível, infalível, Salvador, Senhor, Redentor, Juiz, Rei, Pai, Espírito, luz, verdade, sabedoria, conhecimento, poder, compaixão, paciência, generosidade, consolador, conselheiro, autor da vida, salvador do mundo, perdoador, sanador, libertador, teu Pai, teu juiz, teu rei, Ele é Lírio, em nome de Jesus. Eu não sei o que está para vir, espere muito de Deus, mas Ele não é só o que você espera que Ele seja. E quando você não ver nada acontecendo, não foque no mau cheiro dos seus planos frustrados, foque no potencial que há no nome de Jesus, foque no poder que há no nome de Jesus. Quando você não entender nada, não rebaixe Ele à sua incompreensão. Ele é muito mais. Se Ele podia curar e não curou, você vai dizer para a sua alma: Ele não é só o Deus que cura, Ele é muito mais do que o Deus que cura. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas tem pessoas que vão ser sacudidas hoje, porque a sua fé estava quase morrendo, você estava quase cambaleando para outro lado, e hoje vem um chacoalhão espiritual para você, dizendo: ei, olhe para mim, creia sem ver. Jesus está aqui. Curva a sua cabeça, fala comigo: Pai querido, o Senhor é muito na minha vida, eu dependo de Ti, Senhor. Usa a minha vida hoje. Eu não posso rebaixar mais o Senhor. Eu quero Te ver além das minhas crenças, das minhas experiências, da minha leitura bíblica. O Senhor é tudo o que eu penso, mas o Senhor não é só isso. E eu estou me abrindo hoje. Fala mais alto: eu estou me abrindo para coisas novas, experiências novas. Eu quero aprender a ver pela fé e crer antes de acontecer. Eu quero ser como Marta, que vai dizer no meio da morte: mas se o Senhor quiser, mas se o Senhor quiser, agora, se o Senhor quiser. Eu quero que você comece a adorar o nome de Jesus no meio da sua vida agora. Eu quero que você comece a dizer para Ele que você está aberto para o novo. Eu quero sair desse culto aberto para o novo. Eu quero sair desse culto dizendo: Senhor, oh meu Deus do céu, eu estou liberado para viver o novo. Eu estou aberto. Eu estou aberto, eu não vi ainda, eu não vi. Por isso que você não pode ficar ouvindo as pessoas que não entendem nada da tua vida. Por isso que você não pode ficar pelos cantos, não.